A história da Ucrânia dentro do Império Russo é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de conquista, resistência e o espírito duradouro de um povo determinado a preservar sua identidade. A Ucrânia, uma terra de planícies férteis e rica história, viu-se presa entre impérios rivais por séculos. As partições da Polônia no final do século XVIII provaram-se catastróficas para a Ucrânia, dividindo a nação em duas. O Império Russo, sedento por expansão, absorveu as terras orientais conhecidas como margem esquerda da Ucrânia. Este vasto território, abrangendo a margem oriental do rio Dnipro, tornou-se uma nova fronteira para as ambições imperiais russas. Enquanto isso, as regiões ocidentais, conhecidas como margem direita da Ucrânia, caíram sob o controle do Império Habsburgo, mais tarde para se tornar parte da Áustria-Hungria. Essa divisão teve profundas consequências para o povo ucraniano. Separados por fronteiras políticas, os ucranianos em ambos os lados da divisão enfrentaram desafios distintos e se desenvolveram por caminhos divergentes. No leste, sob a bandeira dos czares, os ucranianos encontraram a mão pesada da russificação, uma política projetada para suprimir sua língua, cultura e identidade nacional. O idioma russo tornou-se o idioma da administração e da educação, enquanto o ucraniano foi relegado ao status de mero dialeto. O peso do império pressionava fortemente o campesinato ucraniano, que labutava sob o jugo da servidão, preso à terra e aos caprichos de seus senhores. Para a grande maioria dos ucranianos, a vida sob o domínio imperial significava uma vida intimamente ligada à terra. A vasta estepe ucraniana, conhecida como o celeiro da Europa, era uma paisagem de campos infinitos de trigo e girassóis. Mas essa abundância tinha um preço. Os camponeses ucranianos, a espinha dorsal da economia rural, ganhavam a vida sob o sistema opressor da servidão. Presos às propriedades de seus senhores, eles suportavam longas horas de trabalho árduo, suas vidas ditadas pelos ritmos das estações e pelas demandas de seus mestres. No entanto, em meio às dificuldades, o espírito do povo ucraniano resistiu. Nas aldeias e vilas que pontilhavam o campo, as tradições e os costumes ucranianos continuaram sendo uma parte vital da vida cotidiana. Canções folclóricas, transmitidas através de gerações, ecoavam as alegrias e tristezas da vida rural, enquanto bordados vibrantes adornavam roupas e utensílios domésticos, preservando símbolos e motivos antigos. A língua ucraniana, embora suprimida nas esferas oficiais, permaneceu a língua do lar e do coração, um testemunho da resiliência da identidade ucraniana. Pense num samba de roda baiano, que mesmo com todas as dificuldades continua vivo e pulsante. A servidão, uma forma de feudalismo que havia se enraizado na Ucrânia séculos antes, lançava uma longa sombra sobre a vida de milhões. Os camponeses ucranianos presos à terra e a seus senhores eram essencialmente propriedade da nobreza. Eles podiam ser comprados, vendidos ou até mesmo apostados, seus destinos entrelaçados com a sorte de seus senhores. O sistema era inerentemente explorador, com os camponeses obrigados a trabalhar nos campos do senhor por uma parte significativa da semana, deixando-os com pouco tempo ou recursos para atender às suas próprias necessidades. Os fardos da servidão se estendiam além da exploração econômica. Os servos estavam sujeitos aos caprichos de seus senhores, que detinham poder significativo sobre suas vidas. Os senhores podiam impor punições, restringir o movimento e até mesmo ditar parceiros de casamento. Imagine a situação como um coronel
do sertão nordestino, com poder quase absoluto sobre seus trabalhadores. Esse desequilíbrio de poder criou um clima de medo e ressentimento, alimentando um descontentamento latente que eventualmente transbordaria. Os ventos da mudança começaram a varrer o Império Russo em meados do século XIX, trazendo consigo a promessa de reforma. A Guerra da Crimeia, uma derrota humilhante para a Rússia, expôs as fraquezas do regime czarista e a necessidade urgente de modernização. Entre as reformas mais significativas estava a emancipação dos servos em 1861, um momento divisor de águas que prometeu remodelar o tecido social e econômico do Império. No entanto, a emancipação dos servos, embora um passo significativo à frente, ficou aquém das esperanças e expectativas de muitos ucranianos. Embora os servos tenham recebido sua liberdade pessoal, eles permaneceram ligados à terra por meio de um complexo sistema de pagamentos de resgate. Esses pagamentos, destinados a compensar os proprietários de terras pela perda do trabalho de seus servos, muitas vezes deixavam os camponeses atolados em dívidas e presos em um ciclo de pobreza. Era como trocar uma corrente por outra, só que desta vez, a corrente era feita de dívidas. Seção 5. O punho de ferro do czar. A russificação e seus descontentes. À medida que o Império Russo consolidava seu controle sobre as terras ucranianas, embarcou em uma campanha sistemática de russificação, um esforço para assimilar o povo ucraniano e apagar sua identidade cultural distinta. Essa política, impulsionada por uma combinação de ambição imperial e fervor nacionalista, buscava criar um Estado russo homogêneo, com a língua e a cultura russas reinando supremas. A língua ucraniana, vista como uma ameaça à unidade russa, tornou-se um alvo principal da russificação. O uso do ucraniano em escolas e instituições governamentais foi estritamente proibido, enquanto o russo se tornou a língua da administração, educação e progresso social. Publicações ucranianas foram censuradas ou fechadas, e o acesso à literatura ucraniana foi severamente restringido. Seção 6. Um despertar nacional. As sementes do nacionalismo ucraniano. Apesar das políticas opressivas do regime czarista, o espírito da consciência nacional ucraniana começou a se agitar em meados do século XIX. Inspirados pelo movimento romântico que varria a Europa, que celebrava a identidade nacional e a distinção cultural, intelectuais, escritores e artistas ucranianos começaram a redescobrir e promover sua própria herança. A língua ucraniana, suprimida pelas autoridades, tornou-se um poderoso símbolo de identidade nacional. Escritores e poetas como Taras Shevchenko, Ivan Franko e Lesia Ukrainka usaram sua arte para celebrar a cultura, a história e a língua ucranianas, alcançando um público amplo e acendendo um senso de orgulho nacional. A poesia de Shevchenko, em particular, ressoou profundamente com o povo ucraniano, seus versos capturando a beleza da língua ucraniana, a resiliência do espírito ucraniano e a injustiça da opressão. Assim como a literatura de Castro Alves ecoou contra a escravidão no Brasil. Seção 7. O Bardo da Nação. Taras Shevchenko e a alma ucraniana. Nenhuma figura se destaca mais no panteão dos heróis nacionais ucranianos do que Taras Shevchenko. Nascido na servidão, a vida de Shevchenko foi um testemunho da resiliência e do espírito criativo do povo ucraniano.
Sua poderosa poesia, escrita na língua ucraniana que as autoridades czaristas procuravam suprimir, deu voz às aspirações e frustrações de uma nação que ansiava por liberdade e reconhecimento. A poesia de Shevchenko transcendeu a mera expressão literária. Tornou-se um grito de guerra para a consciência nacional ucraniana. Seus versos, repletos de anseio por uma Ucrânia livre e independente, ressoaram profundamente com os ucranianos de todas as esferas da vida, unindo-os em um senso compartilhado de identidade e propósito. O legado de Shevchenko como o bardo da nação continuaria a inspirar gerações de ucranianos em sua luta pela libertação nacional e preservação cultural. Uma figura tão importante para a Ucrânia quanto Machado de Assis é para o Brasil. Seção 8. Guardiões da Chama. Preservando a identidade ucraniana. Apesar da constante ameaça de perseguição, intelectuais, artistas e ativistas ucranianos trabalharam incansavelmente para preservar e promover seu patrimônio cultural. Eles entendiam que língua, história e arte não eram meramente conceitos abstratos, mas os próprios fundamentos da identidade nacional. Sociedades secretas e gráficas clandestinas surgiram, dedicadas à circulação de livros, jornais e periódicos em língua ucraniana, mantendo viva a chama da cultura ucraniana. Esses guardiões da cultura ucraniana enfrentaram constantes assédios e prisões, seu trabalho considerado subversivo pelas autoridades cesaristas. No entanto, eles perseveraram, impulsionados por uma crença profunda na importância de preservar sua herança para as gerações futuras. Seus esforços garantiram que a língua e a cultura ucranianas, embora conduzidas à clandestinidade, não fossem extintas, preparando o terreno para o ressurgimento da consciência nacional ucraniana no século XX, como a luta pela preservação da cultura indígena no Brasil atual. Seção 9. Legado do Império. Ecos do passado na Ucrânia moderna. A longa e tumultuada história da Ucrânia dentro do Império Russo deixou uma marca indelével na psique do país e em seu relacionamento com seu poderoso vizinho. A experiência da russificação, a luta pela preservação cultural e o legado duradouro de figuras como Taras Shevchenko continuam a moldar a identidade ucraniana e alimentar a determinação do país de traçar seu próprio rumo. Os ecos do passado ressoam profundamente nos eventos do final do século XX e início do século XXI. O colapso da União Soviética em 1991 forneceu à Ucrânia uma oportunidade tão esperada de recuperar sua independência e forjar seu próprio caminho. No entanto, a longa sombra do Império continuou a pairar grande, como demonstra a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e sua agressão contínua no leste da Ucrânia. O povo ucraniano, baseando-se em sua longa história de resiliência e resistência, demonstrou determinação inabalável em defender sua soberania e seu direito de determinar seu próprio destino. Como o Brasil, que após a independência, buscou construir sua própria identidade nacional.